Empresas que aderiram ao Simples Nacional são prejudicadas pela substituição tributária criada para facilitar a fiscalização e o recolhimento do ICMS. O problema afeta mais de 2 milhões de empreendimentos do setor do comércio, especialmente os micro e pequenos negócios. Este seminário parlamentar do empreendedorismo da Assembleia Legislativa debateu o tema. O Simples Nacional e a questão tributária voltada para micro e pequena empresa, ela tem como foco tratar de forma diferente os diferentes, que é justamente dar um equilíbrio para o micro e pequeno, para que ele possa ter condições de sobrevivência, que ele possa crescer, gerar emprego, gerar renda, porque essa é a política dos países que se desenvolveram buscando o apoio na micro e pequena empresa, e que o Brasil busca essa mesma política de apoio ao desenvolvimento econômico, mas que precisa na prática adotar a justiça tributária, e ela muitas vezes vai nesse ponto aí, exatamente de gerar o equilíbrio para que haja uma disputa, uma concorrência equilibrada. O representante das empresas de serviços contábeis de São Paulo destacou os impactos da substituição tributária das micro e pequenas empresas na visão do contribuinte. Para a micro e a pequena empresa que trabalham com produtos sujeitos à substituição tributária, há uma enorme perda de poder de barganha, portanto perde muito a competitividade, né? Para uma empresa que comercializa produtos sujeitos à substituição tributária, que está na condição de uma micro e pequena empresa, ela já encontra dificuldades na negociação com o seu fornecedor, né, que geralmente são empresas maiores. E no preço de um determinado produto sujeito à substituição tributária já está embutido ainda esse imposto. Então há um comprometimento sério no fluxo de caixa dessas empresas, né? Para este advogado e mestre em direito tributário, existe um conflito entre a prática da tributação e a justiça fiscal e econômica. O primeiro problema é do contribuinte que, na verdade, tem uma capacidade de pagar impostos, uma riqueza manifestada inferior àquela média. Ele não se conforma muito com o fato dele pagar um imposto conforme pagam as pessoas que têm mais riqueza que ele. Esse é o primeiro problema. O segundo problema de substituição tributária é que, como ela tributa pela média e ela faz com que pague o mesmo imposto quem está acima da média e quem está abaixo da média, eu faço, na verdade, com que quem tem uma riqueza, uma capacidade inferior à média, acaba suportando uma carga tributária maior que aquele que tem uma riqueza superior à média. Então, em português bem claro, eu tenho uma regressividade da tributação. Quanto menor a riqueza manifestada, maior a carga de imposto. E quanto maior a riqueza, menor a carga de imposto. E o efeito regressivo é talvez um dos efeitos mais perversos que se tem em termos de justiça fiscal. Em termos de justiça econômica, é o desestímulo à competitividade. Porque o empreendedor pensa da seguinte maneira: não adianta eu competir com preços, ser eficiente, ser um bom empreendedor, reduzir meus custos para vender por um preço menor, porque ainda que eu faça isso, eu vou pagar imposto na mesma proporção que aquele que está na média ou que vende, que é pouco eficiente, que pratica preços maiores que o próprio mercado. Eu simplesmente tenho um estímulo à ineficiência, eu tenho um estímulo à não redução de custos, à não competição. Isso é muito ruim em termos econômicos. O representante da Secretaria da Fazenda de São Paulo falou sobre as possíveis alternativas propostas pela Receita Estadual para corrigir as distorções. A solução, ela advém de uma alteração de uma lei complementar. Existe um grupo de estudo, um grupo técnico no âmbito do CONFAS, e já existe lá uma proposta, né, para tentar amenizar os efeitos da substituição tributária nas empresas do Simples Nacional. Essa proposta consiste na aplicação de um fator ST, reduzindo as alíquotas progressivas que são aplicadas para as empresas do Simples Nacional. O que nós precisamos é encontrar um caminho para tentar adequar aí e alterar a legislação federal. O deputado Itamar Borges defende a adoção de um sistema de compensação de impostos para as empresas do Simples Nacional prejudicadas pela substituição tributária. Que elas acabam recolhendo o tributo na fonte, na hora da aquisição da mercadoria, e a hora que ela
pode receber o benefício na ponta da comercialização, a compensação não acontece. Há uma discussão tributária nesse ponto e principalmente a micro e pequena empresa, porque ela poderia ter um imposto de 1,8, 1,2 sobre esse produto dentro do Simples, aquela que se enquadra no Simples Nacional, e ela acaba pagando 12, 13, 18 e não compensa porque a substituição não acontece, porque ela já recolheu o tributo. E isso acaba sendo uma engenharia que prejudica de um modo geral. Existem algumas propostas, e o governo está analisando, a Secretaria da Fazenda, que é de se gerar um crédito de compensação para que possa gerar esse equilíbrio do Simples estadual e, consequentemente, a aplicação do benefício tributário para a micro e pequena empresa no que tange a substituição tributária. Atinge um pouco menos as grandes e atinge em cheio, de forma quase que na totalidade, as micro e pequenas empresas, principalmente quando a mercadoria é adquirida de outro estado e que aí ela gera um tributo, ela recolhe o tributo na saída e não recebe a compensação daquilo que ela pagou a mais na hora da comercialização.